Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje estamos num dia diferente, num lugar diferente e num horário diferente também, com um tema diferente. Não é isso mesmo? Vamos lá, eu vou explicar para vocês que lugar é esse que eu estou. Boa noite, os que já estão chegando aí. Guilherme, nosso convidado de hoje, já chegou também aí. Já vou chamar ele para estar junto conosco aqui. Só estou colocando o meu fone de ouvido primeiro. Deixa eu aproveitar, ó. Não, deixa chegar mais gente. Eu vou mostrar onde é que eu estou. O que é isso que vocês estão enxergando aqui atrás de mim? Mas agora eu consegui ajeitar o meu fone de ouvido. Pronto, ó. Olha lá, ó. Olha o que tem aqui atrás de mim, ó. Eu tô na sala de cima da Mimulus. Olha lá, ó. E lá embaixo tem aulas, ó. Tem a professora Cris dando aulas lá para uma turminha. Aqui em cima, eu estou deixando essa janela fechada para o barulho não atrapalhar, né? Mas aqui em cima, ó, tem o teto da Mimulus, que para quem conhece, né, sabe o que eu estou dizendo lá, ó, cheio de roupas, figurinos antigos aqui de pendurados. O pessoal tá lá na aula, tomando todos os cuidados, máscara, álcool gel, distanciamento, etc. E hoje, como eu acabei de dar uma aula online aqui em cima, eu resolvi fazer a live daqui mesmo. De vez em quando eu faço na minha casa, de vez em quando eu faço lá de baixo. Olha lá, ó, os quadros na parede ali, que são o fundo, né? Foram o fundo da live de semana passada. Aí hoje eu tô quietinho aqui na sala de cima, enquanto eles estão tendo a aula lá embaixo. Boa noite outra vez para quem já chegou aí. Já vi que Sara chegou, Gláucia chegou, nossa companhia constante aqui. E o Guilherme hoje é nosso convidado, costuma também ser nossa companhia constante aqui nas lives. Deixa eu ajeitar o tripé aqui outra vez, que eu tirei para mostrar para vocês. E hoje é nosso convidado aqui. Deixa eu chamar o Guilherme para estar aqui conosco. Guilherme, estou te enviando o convite aqui, ó. Me fala aí se você recebeu o convite para entrar aqui conosco. Ó, Lurdinha, fazia tempo que você não aparecia aqui, hein, Lurdinha? Isso, arruma o cabelo aí para você ficar bonitinho, Guilherme. Beleza. Eu hoje não estou me acertando com esse tripé aqui. Eu vou conseguir agora, Aí. Lurdinha, estava com saudade de você. Lurdinha que nos assiste sempre aí de Florianópolis. Fazia algum tempo, estava sumida. Ficou esquisita essa janela aqui atrás de mim? Não, né? Tem essas roupas penduradas ali. Beleza. Guilherme está num cenário ali. É virtual isso aí? Não? É verdadeiro? Não, é Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Peguei o fundo de BH, aproveitando os últimos dias que a gente ainda pode ficar no calorzinho aqui ainda. Tá certo, que inveja. Lugar bonito aí que você tá. Muito bem. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho para vocês, né? A Lu estava na nossa aula online agora de dança sola, apareceu por aqui, querida Lu, e o Sávio. Deixa eu falar um pouquinho para vocês dessa live de hoje. Essa live é um pouquinho diferente, porque ela faz parte ela é uma prévia, né, do lançamento desse vídeo, dessa videoaula, que vai estrear agora no YouTube, às 22 horas, no canal da escola, da Mimulus Escola de Dança, que é uma videoaula chamada Olhares sobre a Criatividade, né? É uma videoaula de criatividade, onde a gente fala de criatividade não somente, que a gente tem a tendência, né, de pensar em criatividade sempre relacionada à área artística, né? Não somente a dança, mas as artes de uma maneira geral. E a gente tem que lembrar que a criatividade ela está presente, ela é inerente ao ser humano, né? Uma das coisas que nos diferencia, inclusive, dos animais, né? Ou seja, todo o desenvolvimento da nossa sociedade, tudo que nós fizemos desde lá da idade da pedra é fruto da criatividade.
né, os animais eles seguem vivendo como viviam há zilhões de anos atrás, porque não tem essa habilidade que os seres humanos têm de criarem, criarem novas tecnologias, criarem obras artísticas, criarem soluções para quaisquer problemas que nos aparecem, né? Então essa videoaula, ela foi pensada, é uma videoaula bem curtinha, bem lúdica, bem gostosa. Então assim que terminar a live, vocês já entram lá no YouTube para vocês assistirem, e que é útil para todas as pessoas, independente da área profissional, independente de estarem ligadas ou não à dança, à área artística, ou até mesmo aqueles que queiram pensar um pouquinho, né, sobre criatividade. E aí eu convidei o Guilherme Guedes, que muitos de vocês já conhecem, que é meu amigo, meu parceiro aqui na Mimulus, que é especialista em marketing, enfim, como eu faço com os outros convidados, eu vou passar a palavra para ele se apresentar também, para então a gente engrenar mais a fundo nesse tema de criatividade e também para ele falar por que ele está aqui, né, falando sobre criatividade. Esse foi um dos bons motivos também, porque eu já comecei dizendo, né, tudo bem, as pessoas me conhecem ligado à área artística, então associam, né, mais rapidamente a criatividade ao meu universo, ao meu trabalho. Mas o Guilherme, que é do marketing, também, obviamente, tem que estar muito ligado na criatividade, porque se ele não for um profissional criativo, ele também não tem sucesso, né, na profissão dele. Vai lá, já falei demais, fala um pouquinho quem é o Guilherme Guedes e por que você está aqui. Vamos começar falando que criatividade é uma coisa inerente ao ser humano, né? Como você estava contando aqui agora, a gente nasce já criativo, a gente caminha na rua, assiste um filme na televisão, a gente está tomando um banho, a gente tem ideias o tempo inteiro, né? E aí o que diferencia muitas vezes é que a gente não anota essas ideias que a gente vai tendo ao longo do dia, ao longo dos meses aí, e isso vai se esquecendo, vai passando e de repente a gente não se acha tão criativo de repente, né? Mas criatividade é um negócio muito inerente a todo mundo. O que muda quando a gente começa a trabalhar com criatividade é que a gente percebe que a gente tem que absorver todo um mundo de informações aí que tem do lado de fora, né? Porque, na verdade, eu concordo muito com o que muita gente diz, que criatividade é 1% inspiração e 99% transpiração, né? Uhum. E essa frase aí diz exatamente se você vai pegar as pessoas que hoje falam de performance, de criatividade, de desenvolvimento de mercado, dessas coisas todas, eles falam assim, a gente tem que ler um livro por mês, a gente tem que caminhar na rua, a gente tem que viajar, a gente tem que assistir filme, a gente tem que fazer uma série de coisas, porque aí, através desse conhecimento, desse background todo que a gente vai ganhando no nosso dia a dia, a gente começa a conseguir conectar coisas diferentes e trazer para locais, às vezes, inusitados, né? E aí, de repente, é onde o público, onde um cliente olha e fala, mas que ideia genial e como eu não tive essa ideia antes, né? E é simplesmente esse poder de observação e de ganhar background e, obviamente, a gente trabalha com isso profissionalmente, então é um olhar diferente, né? Essa brincadeira que eu disse, que a gente vai tendo ideia o dia inteiro, a diferença é que a gente anota as ideias, né? A gente vai marcando ali todo dia um pedacinho para usar em algum lugar. Então, vai. Não, pode completar seu raciocínio aí. E aí, me apresentando um pouco, né? Eu sou consultor na área de gestão, de marketing, né? Gestão de empresas, e aí a brincadeira é que eu trabalho resolvendo problema o dia inteiro, né? Tudo que acontece de errado é um cliente que está passando, é uma pessoa que às vezes está passando uma dificuldade, tem uma questão na empresa, tem uma coisa que não consegue resolver às vezes, né? Toca o telefone, me chama, e é exatamente a hora que, de novo, eu tenho que pegar esse background, tem que às vezes pegar um outro cliente diferente, uma outra experiência que eu já tive antes, ou de repente alguém que já está fazendo no mercado um pouco diferente. Eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar muito antenado com isso,
sempre, o tempo inteiro, e tem que tentar trazer, na verdade tentar não, tem que trazer para a realidade desse novo cliente, dessa pessoa que me procura. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente falar nos dias de hoje, é que a gente vive um mundo hoje muito conectado, né? Tudo está muito ligado, mas pouca gente ainda consegue criar conexões, né? E as conexões é que realmente fazem a diferença. É realmente a gente trazer de um outro lugar, de um lugar inusitado, às vezes impensado, às vezes não tão óbvio, e dar sentido, né? E criar valor para outra pessoa que está assistindo, para outra pessoa que vai comprar um produto, que está ali tendo uma experiência um pouco diferente e que ela vai falar, nossa, que bacana, que interessante essa brincadeira aí. Vai, quer Muito emendar bem. alguma coisa? Não, eu achei. Você já começou assim, tocando. Olha, eu já anotei aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que já estavam na minha listinha para a gente falar e você já tocou maravilhosamente neles. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu queria só dar um toque aqui de algo que eu lembrei. Coincidentemente, eu estou terminando, está em fase de revisão. Isso vai acabar virando um livro. Por enquanto vai ser lançado como um livro eletrônico, que é o registro das minhas memórias dos processos artísticos de criação aqui na Mimulus, os meus processos de criação de espetáculos. Então, estou só fazendo um parênteses aqui para dar um toque para as pessoas ficarem atentas aí, que logo, logo vai ser lançado, por enquanto, esse livro eletrônico, depois impresso, né, que são as minhas memórias dos processos artísticos. Estou dizendo isso porque, obviamente, isso está totalmente ligado à criatividade, né? Claro, ou seja, esses processos artísticos só se deram como fruto da criatividade e como o Guilherme bem disse, né, ele falou muito em background, né? Ou seja, tudo que está relacionado à nossa experiência de vida, ao nosso conhecimento, à busca de informações, mas ele falou muito assim de anotar as ideias. Eu tenho o que eu chamo já há anos do meu banco de ideias, e eu acho isso fundamental, né, para mim como profissional, mas para qualquer pessoa. Isso que o Guilherme falou, às vezes a pessoa não anota. Eu não vivo sem a minha agenda, né? Hoje é o celular, você tem ali, é fácil, mas é um pedacinho de papel. Eu desde anos eu tenho a agenda ali escrita. E muitas vezes é isso, você está deitado à noite, ou você acorda e tal, você tem que ter, se eu não tiver uma coisa ali para eu anotar, né, algo que surgiu, uma ideia que surgiu. E é legal porque são ideias, eu uso às vezes no meu trabalho, eu não estou falando somente de dança, no meu trabalho de uma maneira geral, né, em outros âmbitos que não somente a dança. Ideias que estão no meu banco de ideias há décadas, literalmente há décadas. Né? Então, assim, toda vez que eu vou desenvolver um novo projeto, claro, na maior parte das vezes é um espetáculo de dança, é uma coreografia, eu recorro lá ao meu banco de ideias, que tem coisas que eu falo, nossa, isso aí foi na década de 90 que eu anotei. Tá lá, beleza. Até hoje eu não usei, mas eu deixo guardadinho lá, porque pode ser que, num projeto futuro, essa ideia me seja útil. Então, isso que você falou de anotar, né, é fundamental. Um outro ponto que você tocou, né, você falou assim, de ler um livro por mês e tal, que as pessoas sugerem, né? Isso está relacionado com o que você disse também né, você falou assim, às vezes você vai ver algo que você fez para um outro cliente, para ter uma ideia, né? As pessoas têm a tendência, né, que conhecem pouco sobre criatividade, têm a tendência de pensar que criar está ligado a inventar algo novo, né? E não é isso. Na realidade, quando a gente cria, a gente está de fato, assim, relendo, recriando, né, a partir de algo que já existia. Ou que a gente mesmo já fez algum dia, ou que, na maioria das vezes, as pessoas que vieram antes da gente fizeram. Né? Então, é muito legal assim, a gente desmistificar isso. É fundamental para qualquer profissional conhecer, ler, ver, assistir informações das mais variadas possível. Por quê? Porque quanto mais informações você tiver, maiores as chances de você conectar essas informações de uma maneira diferente. Então, não é que as informações são novas,
é a forma como você as conectou é que é diferente. Né? Então você inovou porque você fez conexões, né? Você juntou pecinhas de um quebra-cabeça de uma maneira diferente do que normalmente as pessoas juntavam. Né? Mas as pecinhas já estavam ali, você não inventou nenhuma pecinha nova. Né? Isso é muito legal. E a gente... Pode terminar. Concluir. Vai. Não, eu só ia Não, dizer a gente... que por isso é que é importante a gente ler um livro por mês, a gente conhecer várias coisas, a gente ver o que outros profissionais da nossa área já fizeram, porque aí você tem um número de pecinhas maior na sua cabeça e, portanto, a chance de você ligar essas pecinhas de uma forma diferente é maior, né? Então, quanto mais informação, conhecimento que você tem, é como se você tivesse, em vez de 500 peças, né, um quebra-cabeça de 500 peças, você tivesse um de 3 mil, de 10 mil. Então, a chance de você juntar aquilo de formas mais diferentes, mais inovadoras, são maiores, né? E um negócio que as pessoas já andam escrevendo agora, esses tempos, é que essa tecnologia toda que a gente desenvolveu com pandemia e etc., né, eles falam que a gente, em um ano, a gente viveu 5, a gente avançou 5 anos tecnologicamente falando. E tem uma lei que fala, é lei de Moore, né? Eles falam que em 2025 a gente já vai ter um chip que vai ser capaz de processar informação da mesma forma do que o cérebro humano. Então você imagina nessa velocidade que a gente caminha de informação e de acesso às coisas, como que cada dia mais é importante a gente falar com áreas diferentes das que a gente domina, para que a gente possa contribuir um com o outro nessa informação. A gente, cada dia menos, a gente vai conseguir sobreviver sem trocar figurinha, né? Porque a gente tem que caminhar com a tecnologia que vai a milhões de anos-luz daqui para frente, né? Sem volta, e que aí eu vou trazer para esse nosso dia a dia, desse trabalho que a gente desenvolve na Mimulus, né? Que é uma troca que a gente faz aí há mais de um ano, e onde a gente aprendeu muita coisa, onde a gente cresceu muito, até profissionalmente falando, né? A gente desenvolveu, você que gosta dos números, se a gente falar em 15 meses de pandemia, a gente lançou mais de 31 cursos. Né? Então, assim, de dança de salão. Eu não tinha esses números. Foram mais de 31, assim. Então, imagina quando, nesses últimos 30 anos de Mimulus, você lançou tanta coisa a cada mês, né? Exatamente. E olha a velocidade que a gente conseguiu lançar isso para o mercado, que a gente conseguiu adaptar, que a gente conseguiu trocar informação e achar, porque eu não entendo nada de dança, então tem que bater na sua porta o tempo inteiro e falar assim, o que é relevante na sua área, né? Você sabe como que é esse dia a dia todo que a gente construiu. E aí a gente vai costurando essa telha de retalhos e o tempo inteiro de olho no mercado, vendo o que esse está fazendo, o que o outro está fazendo, o que a gente pode trazer para o nosso público, o que é relevante. Vamos inventar a bola de cristal e a roda de novo? Não. Vamos trocando aqui, só essa troca nossa de experiência, olha o que já, né, se for falar de live também, que cada live é uma construção, é uma história, é um discurso, é um diálogo, estamos chegando na 80. Então imagina, né, a Sara até conta um número maior do que 80. Temos que celebrar, porque eu acho que ela conta, as outras. As que são fora da Mimulus. Que eu fui convidado, que o Guilherme conta as que foram somente, né, que nós da Mimulus convidamos. A Sara conta no geral. É bom que a gente tenha a sua contabilidade, a contabilidade dela, então eu tenho, tenho todas as informações aí. Mas você tocou num ponto muito legal, que é a questão da importância da gente dialogar, da gente conviver, da gente conhecer o diferente, né? E hoje, cada vez mais, né, quem assistiu aí o Dilema das Redes, né, que é Dilema das Redes mesmo, né? Enfim, aquele filme fez teve um estrondoso sucesso, aí, uma grande repercussão, muito polêmico, né? Uma das coisas que ele fala que é muito interessante é a forma como, cada vez mais, né, as redes sociais, os algoritmos, né, a inteligência artificial nos leva às informações com as quais a gente está mais acostumado. Ou seja,
se eu assisto um vídeo, se eu tenho o costume de assistir um vídeo sobre basquete no YouTube, cada vez mais o YouTube vai ficar me oferecendo, me sugerindo vídeos sobre basquete, né? E cada vez mais eu vou conviver ou eu vou obter informação, eu vou ter mais do mesmo, né? Em outras palavras. Ou seja, eu vou tendo cada vez menos chance de me deparar com o diferente, com informações novas, né? Diga. Te dando, levantando a bola de novo para você chutar no gol. Quer dizer, e porque é o meu trabalho, e é o que a gente preconiza muito hoje em dia, a hora que a gente fala de marketing, de rede social, de comunicação de massa, né? Cada dia que passa, a gente fragmenta mais a informação para que ela seja mais fácil de ser absorvida, para que a pessoa que vai comprar, para que a pessoa que vai assistir, para que ela vai ler, para que ela gaste menos tempo e já seja impactada o mais rápido possível. E aí, o que a pessoa vai perdendo? Ela vai polarizando, ela vai começando a só entender daquilo, a só gostar daquilo, a só receber aquela informação. E aí o que acontece? Ela, cada dia que passa, ela vai ficando mais dentro da caixinha. Mais dentro da caixinha e dentro da caixinha e dentro da caixinha. Né? É o mais do mesmo. E aí o que a gente precisa fazer, eu sei onde você vai emendar essa história, mas o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa urgentemente voltar e para criar, e para ser criativo, e para fazer alguma coisa, para sobreviver, a gente tem que sair dessa caixinha e tem que ter um pensamento crítico cada dia mais evoluído. Sim. E o que é pensamento crítico? A gente volta de novo no começo da nossa conversa, é conseguir observar, olhar para todos os lados, por todos os ângulos, a gente entender onde funciona, onde não funciona, o que cabe, o que pode ser melhorado, né? A gente tem que rir da gente mesmo, a gente tem que perder essa sensação de achar que a gente sabe o que está fazendo, porque na verdade, cada dia que passa a gente sabe menos. E continuando assim, como a gente descobriu, né? Por exemplo, hoje, todos os projetos que se lançam no mercado, eles são beta. A gente não tem mais tempo de terminar nada. Então a gente lança, observa, continua trabalhando, continua testando, adapta, melhora, olha para o próximo que já vem na frente, adapta tudo de novo, cria uma outra informação. Então olha para você ver como que a gente começa a sair da caixinha e ter infinitas possibilidades. Mas a gente só consegue sair a partir do momento que a gente desvincula da gente mesmo, do que eu acho, da minha sensação de mundo ideal, de mundo perfeito, porque afinal de contas eu não trabalho para mim. A gente trabalha para todo mundo que está ali assistindo e trabalhando, e aí, terminando aqui a fala, quer dizer, a gente, num mundo cada dia mais tecnológico, qual é a nossa função? É humanizar cada dia mais esse processo, é trazer empatia, é olhar para o outro e ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir, como a gente pode trazer sentido e quem sabe, vez ou outra, tirar ele da caixinha um pouquinho para pensar alguma coisa diferente. Com certeza. E aí, essa coisa do diferente me remete até mesmo a séculos atrás, assim, a história das danças de salão. Como que as danças de salão surgiram? Elas surgiram exatamente assim como quaisquer outras vertentes artísticas, né? Através do contato entre culturas diferentes. Não é à toa que as danças de salão, qual é o berço delas? Os portos, as cidades portuárias, né? Rio de Janeiro, Salvador, Havana, em Cuba, né? Nova York, Buenos Aires, todas as cidades portuárias, porque é justamente no porto onde se encontram as mais diferentes culturas, as mais diferentes linhas de pensamento, idiomas diferentes, enfim, ali que convivem, né? Estão cruzando o tempo inteiro ali pessoas, imigrantes e viajantes, etc. Então não é à toa que foram nos portos que surgiram as danças de salão. E toda vertente artística, nova vertente artística, ela surge exatamente quando se encontram diferentes linhas de pensamento, né? E aí, dessas diferenças, é que surge algo novo, né? Algo inovador. Então, assim, quanto mais a gente se submete, né, ao que a gente tem dito aqui, falou, né, agora, de mais do mesmo, menos chances a gente está se dando, né, para
ter ideias, novas ideias, né? Ideias novas, ideias mais interessantes. E só completando aqui o que você tinha dito no início, aqui, que eu já fui anotando várias coisas, você falou assim, que é algo muito legal, que é quando você vê alguma coisa que alguma outra pessoa fez, fala assim, nossa, por que... né? É tão simples, por que eu não tive essa ideia antes? Né? Porque eu acho fascinante isso, porque as boas ideias, as melhores inovações, elas são exatamente aquelas mais simples, né? E que às vezes estava ali na sua frente o tempo inteiro, mas você não enxergou porque você não estava também com o olhar aberto para isso. Uma pessoa criativa, ela é também essencialmente observadora, né? Ela é essencialmente ali aberta para o que está acontecendo. Ela está vendo o que o outro ali, se eu estou trabalhando, não importa onde, eu estou vendo o que o meu colega está fazendo, eu estou observando o erro que um cometeu e a partir daquele erro me surge, né, uma possibilidade nova. Então, estar aberto a essas possibilidades é fundamental. E no vídeo que, né, vai estrear agora às 22 horas, eu dou um exemplo, deixo as pessoas curiosas, eu ia até mostrar aqui, mas falei, não, deixa as pessoas assistirem o vídeo lá. Um exemplo de uma grande ideia que eu tive há, sei lá, 15 anos atrás ou mais, para um espetáculo, e foi a partir de algo que estava ali convivendo comigo diariamente. E eu estava com esse problema há 2 meses, há 3 meses, e de repente eu fui me dar conta, né, de que a solução estava ali na minha frente. E era a mais simples possível. Eu tinha tentado coisas muito mais complicadas, complexas, caras, e o simples estava ali na minha frente, né? Então, quando você vê alguma coisa, uma solução, e fala assim, nó, por que eu não pensei nisso antes? Você não pensou nisso antes? Primeiro, porque você não estava aberto, né, a observar, a absorver aquela ideia. Segundo, porque você talvez não tivesse também aquele background que você falou no início, né? Aquela quantidade de informações para poder conectá-las daquela forma diferente. E aí o simples, né? Chegar ao simples não é nada simples, né? Não, e às vezes as soluções, assim, essas brincadeiras que a gente tem, né? Por exemplo, quem nunca jogou Candy Crush na vida, né? Então fica mexendo lá naquelas pecinhas, de repente você empata ali numa situação que você não consegue sair, aí você desliga o celular, aí você levanta, dá uma volta, toma uma água, não sei o que, e tal, a hora que você pega o celular e começa a mexer de novo, você passa de fase. Quer dizer, é exatamente essa situação. A gente que fica tentando fazer as coisas na marra, né? De qualquer jeito, se obrigando a ser criativo, e nada, às vezes é uma volta na rua que a gente dá, é levantar a cabeça e olhar para os lados. A ideia, né, vide as grandes ideias, né, Newton, a maçã caiu na cabeça dele, ele estava sentado, diz a lenda, né, então assim, a gente tem que ter esses ossos criativos, a gente tem que olhar para os lados, ver como o mundo está girando, o que está acontecendo, não adianta remar contra a correnteza, ou então também achar que a gente é que vai definir o caminho das coisas. Nada, o mundo e a vida, ela vai se costurando naturalmente, né? A gente só é passageiro dessa brincadeira. Você falou uma coisa aí, tinha um aluno, né, no nosso curso de qualificação aqui, o curso de qualificação da Mimulus era quase uma pós-graduação, só a gente não tinha feito a certificação pelo Ministério da Educação. E esse aluno, uma vez, numa aula de criatividade, inclusive quem ministrava a disciplina de criatividade no nosso curso de qualificação era minha mãe, né, Dona Baby Mesquita, fundadora da Mimulus, que, para quem não sabe, ela foi uma das precursoras na implantação da criatividade profissional aqui no Brasil. Ela foi consultora de várias empresas, fez uma especialização fora, numa época, né, nos anos 70, que ainda não existia, né, na área no RH das empresas, né, essa questão do desenvolvimento da criatividade das pessoas para a solução de problemas. Mas nessa disciplina, eu nunca me esqueço dessa história. Um aluno, ele falando assim que ele trabalhava, ele era, né, estava fazendo curso de dança, mas ele tinha uma outra profissão ligada à área técnica, não sei exatamente com o que ele trabalhava, mas não tinha nada a ver com a arte. E aí ele ainda deu esse exemplo na aula que eu achei fantástico. Ele falou assim, Jomar, tinha momentos lá no meu trabalho em que a gente não conseguia achar a solução, E aí um dia eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, isso aqui a gente já tentou resolver, não deu certo, já tentamos de tudo, não deu certo.
E aí meu chefe virou para mim e falou assim, você já foi ali dar uma mijadinha? Me desculpem as pessoas, né, que entraram agora. E aí, né, ele o quê? Ou seja, é o que você disse ali, é a hora que você dá aquela relaxada, né? Ok, vai ali, vai no banheiro, vai tomar um café e tal. E justamente nesse momento que você dá uma relaxada, é que você possibilita, né, para o seu cérebro, né, fazer conexões de formas diferentes, né? Então a gente se esquece um pouco disso. E uma outra coisa relativa, né, à forma como o nosso cérebro funciona, que eu acho fascinante também, é que isso é comprovado, né, pela ciência, que, aliás, a ciência é uma área que depende diretamente da criatividade, né? Os melhores cientistas que descobrem, né, que fazem as maiores invenções, fazem as maiores descobertas, são justamente os mais criativos. Mas uma das descobertas é o quê? É uma das comprovações. O nosso cérebro, ele é, de certa forma, preguiçoso. Ou seja, ele está acostumado, ele foi... É assim, ou seja, para ele gastar o mínimo de energia, ele busca, ele tem a tendência sempre de repetir as mesmas soluções, ou seja, o que ele já conhece. Para que eu vou, né, gastar energia, né, pensando assim no funcionamento do cérebro, para que ele vai gastar energia buscando uma solução diferente se ele já tem soluções prontas para aquilo? Então, as pessoas criativas, elas têm que burlar, né, elas têm que, em outras palavras, sair dessa zona de conforto. Porque se a gente se deixar levar pelo que é mais natural, a gente vai sempre fazer o mesmo. A gente vai sempre fazer do mesmo jeito, achar as mesmas soluções, né? Então a gente tem que se forçar, né, a gastar energia buscando soluções diferentes. E o que a gente vive hoje, trazendo de novo para o meu lado, é assim, a gente sai de uma era da informação para ir para a era da inovação. E o que é inovação? A gente entra num momento que a gente começa a entender que criativo todo mundo é, mas que a gente tem que pegar essa criação, tem que trabalhar muito em cima dela, tem que botar a mão na massa e fazer acontecer. E, então a palavra inovação vem exatamente através disso, que é o inovar com ação. Né? Então, e é por isso que dá trabalho, e é por isso que é diferente, por isso que empreender hoje em dia é muito complicado, por isso que né, sobreviver a essa pandemia, né, os negócios sobreviverem é um grande desafio, porque não basta a gente querer, não basta a gente ter uma ideia e ficar no achismo, a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás. E muitas vezes eu tô aqui com um grande parceiro, você sabe disso muito bem. E quem é que patrocinou qualquer um dos empreendimentos que a gente inventou fazer? Fomos nós mesmos. É virar e falar assim, vamos, quem vai pagar não sei, se vai dar certo não sei, mas vamos em frente, Vamos arregaçar a manga, trabalhar, vamos tentar, vamos melhorar, vamos achar. Então, assim, isso dá trabalho, porque além de arregaçar a manga e botar no plano de fazer um business plan, de fazer a coisa acontecer, tem que acompanhar, tem que olhar, tem que medir, tem que ter um método, porque o que acontece? A gente falou aqui há uns minutos atrás, daqui a pouco a gente repete de novo. Daqui a pouco a gente vai melhorar isso que está acontecendo, né? Que aí, se a gente for para as analogias da dança de salão e etc., como que a gente vai aproveitando um pouquinho de cada dança, de cada dia que a gente foi ali, fez uma aula, no próximo dia um pouquinho melhor, no outro dia a gente melhora um pouquinho mais, né? O que essas pessoas todas aí que vêm através e aí, se deixar, eu continuo contando. A gente sai da era das hard skills, né? Que as hard skills são as informações técnicas que a gente tem e que é isso, a gente estudou, foi para a faculdade, tecnicamente, cada dia que passa, a gente é melhor no que a gente faz. E aí eles trazem a gente para esse mundo da soft skill. O que é a soft skill? É a gente ter empatia, né? De novo, é como a gente consegue comunicar, ouvir, se expressar, entender, né? E pôr em prática isso tudo que está acontecendo, repetindo, gerando valor para quem está ali do meu lado. Né? Quer dizer, mesmo a hora que eu estou aqui primeiro com você, negociando um projeto, a gente tem que o tempo inteiro estar pensando nisso.
Quer dizer, você tem que entender qual que é a minha proposta. Não adianta eu desenhar um monte de número, a gente discutir lucro, discutir não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, se a gente não pensar no humano da coisa, e eu vou continuar insistindo nisso, né? É muito importante a gente sair dessa caixinha, a gente fazer com que as pessoas experimentem e nós mesmos acharmos um lugar diferente para a gente existir. Né? Porque senão a gente vai continuar repetindo o mesmo. Assim. Até 10 anos atrás, uma informação que a gente tinha, a gente trabalhava com ela há 30 anos. A gente não precisava mudar. Hoje, todo dia, a gente tem uma coisa diferente para fazer. Entendeu? Quer dizer, a gente faz um planejamento estratégico hoje que dura 15 dias. Aonde a gente imaginou isso no mundo? Quer dizer, a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer com a gente. Sim. E é por isso também é muito interessante observar como cada vez mais, né, a formação dos executivos ela é voltada para a área, para uma formação mais holística, é voltada, inclusive, busca inclusive a formação do artista, né? Para que o executivo tenha mais competência, né, ao exercer o seu trabalho ali, a sua profissão. Exatamente por essas necessidades que você citou, das soft skills. E um outro ponto que você falou que eu acho fascinante também é pensar, né, que você falou de ação, de agir. Eu sempre falo assim nas aulas de criatividade disso, de pensar essa palavra criação pegando o final dela, né? Ação, agir. Né? Tem uma citação de uma entrevista do Ferreira Goulart, onde ele descreve a forma como ele começa um poema. Eu uso isso nas minhas aulas de composição coreográfica, enfim. Né? Quando você tem aquela folha em branco ali na frente, o que ele faz? Ele fica esperando a inspiração surgir? Não, ele age, ou seja, ele sorteia, ele fala exatamente isso, eu sorteio uma palavra. Ou seja, a partir do momento que ele sorteia uma palavra, a folha deixa de ficar em branco. E aí o que ele diz é isso, ele reduz as possibilidades. Mesmo que depois ele vá rasgar aquela folha, né, vai apagar ali o que ele escreveu no Word, enfim. Ele já reduziu as possibilidades, ele já viu pelo menos por onde ele não deve ir. Né? Mas ele agiu, voltando ao que eu estava falando antes, que você citou em outras palavras o quê? Gerar ideias, muitas vezes as pessoas ficam gerando ideias, mas têm dificuldade para transformá-las em algo palpável, né? Em executar o projeto. E quando eu falo em projeto, pode ser, né, o desenvolvimento de um produto para uma empresa, para comercializar, pode ser a finalização de uma coreografia, pode ser colocar um espetáculo no palco. Né? Sempre tem um momento para a gente gerar ideias, sem censura, o brainstorming, etc. Mas tem um momento que a gente precisa daquela pessoa pragmática, né, que vai pensar no que, olha, esse espetáculo tem que estrear dia tal, esse produto tem que estar na prateleira para ser vendido na semana que vem. Então, se a gente ficar aqui só gerando ideias, né, e essa que é a diferença entre a pessoa que é criadora e que é criativa. Né? Tem muita gente que só gera ideias e tem aquele que às vezes nem é tão bom para gerar ideias, mas ele é bom para observar as ideias que são geradas e transformá-las em algo realmente palpável, né? Cada dia mais essa pessoa que bota o pé no chão e executa, né, ela é mais fundamental nos processos, assim, ela é mais necessária. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente vai melhorando os nossos conceitos para trabalhar. Quer dizer, antes a gente precisava de muita velocidade para produzir. Agora a gente precisa, além da velocidade, a gente precisa de agilidade. Porque a gente não pode só sair correndo e bater ali naquele obstáculo. Então a gente tem que começar, né, e o tempo inteiro sendo muito observador. Então, quer dizer, eu estou indo, eu tenho que produzir, porque eu tenho que fazer acontecer, porque eu tenho prazo, porque eu tenho meta, porque eu tenho uma série de coisas, mas opa, apareceu uma dificuldade ali, eu vou desviar para cá, vou desviar para lá. Aí, num desvio atento, eu tenho uma outra ideia que eu falo, putz, que beleza que foi esse, né? Não tem aquela história de cada tropeço é um passo, né? Quer dizer, eu não estou andando para frente. É isso.
Então são essas construções todas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, nessa somatória, nesse background que a gente vai criando, quer dizer, a gente vai costurando essa conversa aqui, né? E que a gente consegue falar assim, e aquele projeto que a gente deixou lá na frente, aquele primeiro lá que a gente achou que naquela hora não valia, opa, olha o tanto que a gente cresceu, que a gente desenvolveu, que a gente aprendeu, e agora a gente entende como que ele funciona. Agora a gente sabe como que a gente finaliza e bota ele na esteira, para ele, nos trilhos, para ele funcionar. Quando a gente pensa em criatividade também, me lembra muito, está totalmente relacionado, né, à necessidade, né? Como é que a pessoa ela é impulsionada a ser criativa? A partir de uma necessidade, né? A partir de um problema que surgiu. Então, as pessoas as pessoas que gostam de lidar com a criatividade são aquelas também que, né, aquelas que são criativas realmente no sentido de agir, né? Elas não ficam paradas, né? Elas, se está tudo bem, para elas não está bem, né? Ou seja, precisa de algo para movimentar, para ela ter que agir. Precisa de uma necessidade para ela poder criar. E o criar, essa coragem para você criar, é um grande risco, né? A pessoa que é criativa, que age, ela tem que estar disposta a correr riscos, né? Porque ela está propondo, ou ela está colocando em prática, ou ela está colocando uma coreografia no palco que é nova, que foi imaginada, que foi desenvolvida, mas que pela primeira vez está ali, exposta, né? Seja uma coreografia, um produto, um curso de dança, ou o que quer que seja. Então você tem que estar disposto a correr o risco daquilo não dar certo, né? Aquilo lá as pessoas não estavam, não sabiam, né? Elas não conheciam, é novo, você ofereceu algo novo ali para elas. Pode ser que elas gostem, pode ser que elas não gostem, pode ser que elas amem, pode ser que elas odeiem, mas eu acredito, não, eu tenho certeza, isso se a gente pega, por exemplo, a área artística, né? Os grandes artistas são justamente aqueles que não se contentam em entregar algo que, ok, beleza, né? Foi mais um que passou aqui pela minha vida. Ou seja, justamente porque ele está disposto a correr esses riscos, ele oferece algo que normalmente vai nos extremos. Ou seja, ou a pessoa, nossa, isso é sensacional, eu amei isso, ou ela fala, nossa, que coisa horrível, eu não quero isso, né? Mas isso faz parte, né, do risco que os grandes empreendedores se dispõem a correr, que os grandes artistas se dispõem a correr, né? Porque se fosse para ficar só ali no mediano, né, no medíocre, você não precisa correr riscos, mas também você não consegue, né, se diferenciar no mercado. Você não consegue diferenciar a sua coreografia, o seu curso de dança, o produto que você coloca para venda. Então você tem que estar disposto a correr riscos, né? E aí, à medida que você vai ganhando essas informações todas ao longo do tempo e que a gente consegue, de novo, rir da gente, né? A deixar de achar que somos os donos da verdade. Quer dizer, a gente vai a cada dia ficando mais corajoso naturalmente, né? Tendo um autoconhecimento maior, encontrando mais facilmente os nossos propósitos de vida. Então, assim, por exemplo, eu hoje, felizmente, posso dizer de alguns clientes que eu tenho que se tornaram amigos, né? E que ali eu trabalho muito mais motivado, muito mais disposto, e aí a gente arregaça a manga e vai estudar, e vai aprender, e vai batalhar, e vai virar à noite. Quer dizer, de novo a gente consegue efetivamente trazer inovação para aquele negócio, porque a gente gosta, porque a gente quer ver aquilo num lugar diferente, porque a gente quer ver aquela situação melhor no dia de amanhã. E aí a gente, cada dia menos, a gente se contenta com esse mundo que está pasteurizado, porque no final das contas a gente vai ficando anestesiado, né? A gente está num viés de querer sair de uma pandemia que trancou todo mundo dentro de casa, que não deixava a gente sair, não deixava a gente fazer nada, e que a gente foi ficando ali anestesiado, acomodado, sem achar emoção, sem achar prazer, sem achar diversão, né? E as grandes coisas que nos movem, que nos tocam, é quando a gente presencia e sente emoção.
e sente alegria, e sente tristeza, né, e remete a algum lugar lá atrás. Né? Então a gente sai de um momento muito fechado, muito claustrofóbico, e que eu acho que a gente vai de novo ávido por ter contato de novo com essas emoções todas, porque isso é vida, isso é o que nos move, isso de novo é o que nos traz propósito, né? E que nos vai fazer continuar inovando, né? E junto com o outro, porque eu vou insistir nisso, assim, não basta essa tecnologia toda que a gente absorveu efetivamente. A gente tem que dar sentido para isso tudo, a gente tem que humanizar, a gente, né, o nosso olhar cada dia menos importa. A gente tem, né, o todo é muito mais importante, o todo vai efetivamente trazer um benefício muito maior, até para a nossa emoção, né? A gente entrega aquilo ali, a gente entrega ali com muito mais gosto, com muito mais satisfação, com muito mais emoção, e fala, vou pro próximo porque tô cheio de energia, cheio de vitalidade. Então, assim, Deus queira que efetivamente a gente consiga construir essas pontes de novo, trazer essas possibilidades todas de emoção e de alegria e de satisfação para as pessoas, porque afinal de contas o nosso papel é esse o tempo inteiro. Não interessa o que a gente trabalha, o que a gente vende, o que a gente promove, o que a gente acontece. A gente tem que olhar o outro lá no final da cadeia satisfeito, e os nossos pares aqui também, né, quer dizer, felizes. Chegamos todos se não a melhor conclusão, a melhor solução que a gente conseguiu encontrar no processo, né? E é isso, e vamos para a próxima, porque, né, passa 30 anos, vem 31, vem 32. Os 30 anos da Mimos é engraçado, né? A gente falou tanto dos 30 anos da Mimos ano passado, e parece que já tem tanto tempo, né? Essa velocidade que a gente estava falando no início, né? Como que passou rápido. Mas teve uma coisa que você falou aí que me lembrou duas palavrinhas. Eu estava falando de risco, né? Mas também duas palavrinhas que sempre que eu vou criar algo, sempre que eu estou em busca, né, daquela solução, do simples, enfim, o que a gente falou antes, são palavrinhas que sempre me vêm à mente, né? Que é o estranho. A outra palavrinha eu falo daqui a pouco, vou falar do estranho. É engraçado porque a gente tem costume de usar essa palavra com uma conotação negativa, né? O que é o estranho, né? Não converse com estranhos, né? Isso não deixa nenhum estranho entrar aqui, né? E o estranho é o diferente, é o que te chama a atenção, é o que te surpreende, né? Então, tinha um coreógrafo amigo meu, Tíndaro Silvano, em vários momentos que a gente estava trabalhando junto, ele virava para mim e falava assim, ok, mas eu queria algo mais estranho, né? Aí a gente encontrava uma solução para um movimento assim, ele, beleza, mas vamos tentar algo mais estranho, né? E é exatamente isso, assim, quando eu estou buscando, né, soluções, eu estou buscando correr riscos, que a gente falou antes, eu estou buscando surpreender o meu interlocutor, a minha plateia, o meu cliente. E para eu surpreendê-lo, eu tenho que apresentar para ele algo que ele estranhe, né? Que ele estranhe nesse bom sentido. A gente, né, as pessoas às vezes podem estranhar a maneira de usar essa palavra estranho, mas é isso, a gente tem o costume de usá-la de forma negativa, mas é isso, é causar um estranhamento. E causar um estranhamento é surpreender, é apresentar algo que é diferente, é apresentar algo com o qual aquela pessoa não estava acostumado. E para chegar a esse estranho, aí eu vou concluir com a segunda palavrinha que eu tinha falado antes. Muitas vezes eu procuro entortar, é outra palavrinha que norteia muito os meus processos de criação. Entortar no sentido literal da palavra. Então, muitas vezes, quando eu busco um movimento que seja mais estranho, o que eu faço? Eu entorto ele, né? Eu retorço ali aquela forma, aquele corpo, aquela coluna, aquele braço, aquela perna, de modo a, com esse entortar, torná-lo mais estranho. Mas também entortar num sentido mais subjetivo, assim, de entortar a forma de pensar, né?
que é enxergar de uma forma por um viés diferente, que ao invés de enxergar aquele, né, aquele objeto, aquela solução sempre da mesma maneira, enxergá-la de uma maneira mais retorcida, mais torta, e com isso, então, chegar em soluções mais estranhas. Às vezes as pessoas podem achar estranha essa forma de falar, mas é justamente entortando e buscando o estranho que muitas vezes eu consigo chegar em soluções, né, que surpreendem, e correr riscos, né? E a hora que você fala de entortar, a gente fala de flexibilidade, né? Olha quantos e quantos e quantos desafios a gente sobreviveu, né? Sobreviveu aí nessa caminhada bem breve que a gente vem tendo. E se a gente fosse rígido, né? Se a gente não souber entortar, se a gente não souber ser flexível, a gente vai tomar uma porrada atrás da outra. Vai bater aqui, vai bater ali, vai doer de cá, vai doer de lá. Quer dizer, né, vai ficar deprimido, vai ficar ansioso, vai ficar nervoso, vai ficar irritado. E a hora que a gente vê o que vai se transformando na nossa vida. E sendo que às vezes basta descer alguns andares, dar uma caminhada, olhar para cima, e tudo se renova de novo, sabe? Então a flexibilidade é isso, é a gente também entender que tem hora que a gente larga, né? Outro dia... Deixa... Outro dia na live, acho que foi com o Emílio, enfim. Atualmente é legal, né, na área de gestão, de administração, como que essas duas palavras que estão muito relacionadas ao fazer artístico da dança, elas cada vez mais estão entranhadas, né? São competências muito buscadas na área da gestão, né? Que é a agilidade e a flexibilidade, né? Que você citou, antes você já tinha citado a agilidade e agora você citou a flexibilidade, né? Quem são os profissionais que buscam no seu dia a dia o tempo inteiro agilidade e flexibilidade? É um bailarino no palco, né? Ele tem que ser flexível, tem que ter o seu corpo flexível e tem que ser ágil, né? Ágil não somente no sentido de se movimentar rapidamente, mas de corrigir as suas falhas rapidamente, né? Tem gente que acha que o bailarino no palco é aquele ser perfeito, né? E, no entanto, a gente o tempo inteiro está cometendo erros ali. A gente esquece, a gente escorrega, mas a gente tem que ser muito ágil para corrigir rapidamente sem que o público perceba. Então, agora... é muito legal, tem artigos na área de gestão que falam disso, analogias, né, buscando também ali no fazer do bailarino, do coreógrafo, como que eles lidam, como que eles desenvolvem essa agilidade, essa flexibilidade, e então transpondo, ampliando isso para outras áreas da gestão, da administração, para tornar um executivo, um gestor mais ágil, mais flexível para solucionar os problemas, né? Agora eu vou te fazer uma provocação que eu vou ter que ter direito depois desses 2 anos aí trabalhando junto. Imagina então, a gente tira a figura do bailarino, tendo que ter essa flexibilidade e essa agilidade. Imagina 2 alunos de dança de salão. Imagina o potencial de ganho que essas pessoas têm do encontro com um desconhecido, com uma pessoa que eu não convivo no dia a dia, de que eu não sei como vai reagir, de um movimento que eu não sei o que vai ser feito. Então, assim, né, traz aí para uma realidade o que são 2 alunos se encontrando nessa proposta completamente inusitada. Quanta coisa, quanto aprendizado a gente tira dessa relação quando 2 alunos se encontram para dançar, né? A Luciene, que está aqui nos assistindo, a Lu do Sábio, ela está, eu nem sei se eu posso falar aqui, eu acho que eu posso, ela está, inclusive, escrevendo um texto, né, fazendo as correlações aí, né, de um casal dançando com as relações, né, de um casal. Então, fazendo essas analogias, essas relações entre a relação de um casal enquanto dança, enquanto parceiros de dança, e a relação de um casal enquanto casal, né? E aí, enfim, fiz esse parênteses aí para complementar a sua colocação, também dizendo o quê? Quando a gente aprende dança, a gente desenvolve não somente isso, que a gente transpõe para a vida, que é isso que a Lu está falando, né, que eu imagino, porque eu estou curioso para ler, mas ela não completou ainda,
né? Ou seja, como que ela transpôs, que eu sei que ela e o Sábio já trouxeram para a vida dela, deles como casal, para a vida conjugal deles, os vários aprendizados que eles tiraram das aulas de dança. E nas aulas de dança, a gente tem a chance, né? A gente tem muito mais chance numa aula ligada à arte, de colocar em prática a nossa criatividade. Coisa que os bons professores de quaisquer áreas também proporcionam para os alunos. Por quê? Porque quando você propicia para o aluno um momento para ele criar, é a hora em que você mais possibilita que ele fixe o aprendizado, né? Porque enquanto ele só teve contato ali lendo, ouvindo, ou até mesmo fazendo, é uma coisa. Agora, quando ele amplia isso, não somente pelo, né, absorver do conhecimento, mas ele começa a colocar em prática, e não somente coloca em prática, mas ele também passa a criar possibilidades novas com aquelas informações que ele recebeu, aí sim ele fixa, né, de forma muito mais eficiente o aprendizado que ele recebeu. E na dança a gente consegue propiciar isso para os alunos o tempo inteiro, né? Pelo menos os bons professores, né? E é um momento muito imediato, onde toda a técnica, toda a melhor técnica que eu tenho, se eu não consigo dividir com outro, ela não funciona. Uhum. Né? Você tem que desenvolver essa relação com o outro, né? Né? E ainda com a possibilidade de ser criativo. Sim. Quer Então, dizer, como que é completo, como que é holístico, como a gente falou antes, né? Muito bem. Olha só, como nós temos a estreia agora no canal do YouTube, para quem não sabe, então, estamos estreando hoje, essa live aqui é uma prévia, é um preâmbulo, né, dessa aula, dessa videoaula que vai entrar agora, vai ficar disponível lá no canal da Mimos Escola de Dança no YouTube, mas vai estrear agora. Então, ó, daqui a 2 minutinhos está estreando essa videoaula, Olhares sobre a Criatividade. Então, queria saber se você tem alguma consideração final. Eu queria também dizer que no nosso canal do YouTube, essas lives ficam registradas, ficam gravadas lá. Então, quem perdeu alguma live, quem entrou mais tarde nessa, a partir de amanhã ou depois ela já vai estar lá no nosso canal do YouTube. E agora ela já fica registrada também aqui no nosso Instagram. Ela fica aí no IGTV. Tá? Então, recomendo aí para as pessoas, sigam o nosso canal do YouTube, da escola e o da companhia também. Esse vídeo de agora ele está no canal da escola, tá bom? Então, Mimos Escola de Dança, assim como você pode seguir também. E logo, logo vai ter estreia aqui da Mimos Companhia de Dança, então fiquem ligados aí também no Instagram da companhia. Fiquem atentos às nossas aulas de dança, estamos sempre criando novas possibilidades de aulas de dança, né? Diga, Guilherme, para encerrar, vai lá, para o pessoal já entrar no canal do YouTube para assistir a estreia do vídeo. Só agradecer a oportunidade de novo, estar aqui conversando, agradecer a todo mundo que participou, assim, muito bacana. A gente está aqui falando, não dá tempo de acompanhar tudo que vai escrito, né? Agora, eu já assisti o curso, está muito bacana, eu acho que vale a pena assistir, que venham próximos e muitos e muitos e muitos mais, né? Que a gente consiga, cada dia que passa, ser mais criativo, construir mais pontes, mais laços de uma forma, assim, muito, muito humana e muito empática. Que assim seja. Maravilha! Maravilha! Queria agradecer todos que passaram por aqui. Meu amigo Renato Ribeiro, que eu não vejo há tanto tempo, apareceu aqui. Deixo meu abraço para você e para os outros todos que sempre nos acompanham. Se a gente não respondeu alguma colocação, alguma dúvida que vocês escreveram aqui, manda para a gente direto aí no Instagram, que vai ser um prazer responder aí todos vocês, tá bom? Amanhã tem aula do professor Gustavo. É uma turma chamada Dança de Salão para todos mesmo, em todos os sentidos. Se você ainda não conhece, manda uma mensagem aí para a gente que a gente te explica como funciona. E aqui embaixo, ó, as aulas presenciais. Acabou uma turminha ali agora, ó, os alunos ali conversando, ok? Então vem cá para as nossas aulas presenciais também, online e presencial. Ó, já estreou lá no YouTube. Tchau, pessoal! Vamos lá, valeu, Guilherme! Um abraço. Obrigadão! Abraço a todos!